Naquela tarde, quando Mateus entrou no quarto do pai, encontrou-o chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza, não. Na mão, ele segurava um bilhete, e no rosto, algo que Mateus não via há meses. Um sorriso, torto, imperfeito, mas ainda assim, um sorriso. Mateus ficou paralisado na porta. Não podia acreditar no que estava vendo. Seu pai, o homem que não saía daquele quarto há meses, o homem que se recusava a se olhar no espelho, o homem que havia parado de falar porque sua voz soava arrastada e estranha. Aquele homem estava sorrindo. E ao lado dele, sentada numa cadeira perto da cama, estava Fátima, a faxineira que Mateus havia contratado há 4 meses apenas para limpar a casa. Apenas para limpar. Mas o que Fátima estava fazendo não tinha nada a ver com limpeza. Ela estava escutando, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto seu Roberto lia um bilhete em voz alta. Sua voz ainda soava esquisita, arrastada. As palavras saíam meio tortas, igual ao sorriso, mas saíam. Pela primeira vez em 8 meses, as palavras estavam saindo. Se esta história está tocando seu coração, fique até o final. Porque o que você vai descobrir sobre Fátima vai mudar a forma como você vê as pessoas que trabalham em silêncio. Antes de te contar o que aconteceu depois, você precisa entender quem era seu Roberto antes que o rosto o traísse. Seu Roberto Albuquerque tinha 58 anos. Havia sido professor de letras durante 30 anos. 30 anos parado em frente a uma sala de aula, declamando poesia, contando histórias, acendendo o amor pelas palavras em gerações de estudantes. Era o tipo de professor que os alunos nunca esquecem. Aquele que te fazia chorar com um poema. Aquele que te fazia rir com uma anedota. Aquele que te fazia pensar com uma pergunta que não tinha resposta. Toda manhã, seu Roberto acordava às 5 da manhã. Tomava banho, barbava-se com cuidado, vestia sua melhor camisa, porque para ele, cada aula era uma atuação. Cada lição era um espetáculo. Cada estudante era um público que merecia o melhor dele. Chegava à faculdade 1 hora antes de sua primeira aula. Sentava-se em sua sala, rodeado de livros, e relia as passagens que ia ensinar naquele dia. Praticava em voz alta, buscando a entonação perfeita, o ritmo exato, a pausa dramática no momento certo. Seus colegas o consideravam excêntrico. Quem se prepara tanto para dar uma aula de literatura? Mas seu Roberto sabia algo que eles não entendiam. As palavras têm poder, mas só se você as disser bem, só se você as sentir, só se você as viver. E ele as vivia. Quando recitava Drummond, os estudantes podiam sentir a melancolia pairando no ar. Quando lia Machado de Assis, a sala de aula se convertia num labirinto de ironias. Quando explicava Clarice Lispector, era como se a escritora estivesse ali, questionando os mistérios da alma. Sua voz era seu instrumento. Seu rosto era seu palco. Cada expressão, cada gesto, cada movimento de seus lábios era parte da magia. E então, há 8 meses, tudo mudou. Começou com uma dor de cabeça. Nada grave, pensou. Tomou um remédio e seguiu com a vida. Mas no dia seguinte, quando acordou, algo estava errado. Não conseguia fechar o olho esquerdo. Sua boca estava torta para um lado. Quando tentou falar, as palavras saíam arrastadas, incompreensíveis. Paralisia de Bell. Foi o que disseram os médicos. É temporário, prometeram. Em algumas semanas, no máximo uns meses, seu rosto voltará ao normal. Você só precisa fazer exercícios faciais e ter paciência. Mas as semanas passaram. E os meses passaram.
E o rosto de seu Roberto não voltou ao normal. Metade de sua cara seguia paralisada. Seu olho esquerdo não fechava completamente. Então ele tinha que usar um tapa-olho para dormir. Sua boca seguia torta, o que fazia com que babasse sem controle. E sua voz, aquela voz que havia cativado milhares de estudantes, agora soava como a de um bêbado. Os médicos disseram que ele precisava fazer exercícios faciais todos os dias, mover os músculos, estimular os nervos. Pouco a pouco, a função voltaria. Mas seu Roberto se negou. Não porque fosse teimoso, não porque não quisesse melhorar. Negou-se porque era humilhante. Sentar-se frente a um espelho e fazer caretas como um palhaço. Tentar sorrir quando só metade de sua cara respondia. Praticar palavras que saíam tortas e sem sentido. Para um homem que havia vivido de sua voz e sua expressão, esses exercícios eram uma tortura. Então, ele parou de fazê-los. E também parou de fazer todo o resto. Parou de sair de seu quarto. Parou de ver seus amigos. Parou de falar com sua família. Parou de se olhar no espelho. E, sobretudo, parou de ensinar. A faculdade tentou convencê-lo a ficar. Ofereceram licença médica paga. Ofereceram adaptações. Ofereceram dar aulas online, sem câmera, só áudio. Seu Roberto rejeitou tudo. Vocês não entendem, disse em sua última ligação. Eu não sou só uma voz que explica a literatura. Sou um rosto que a vive. Sou gestos, expressões, olhares. Sem isso, eu não sou nada. Seus colegas choraram quando ouviram a notícia. Seus antigos estudantes organizaram uma campanha nas redes sociais pedindo que ele voltasse. Centenas de mensagens chegaram. Professor, sentimos sua falta. Professor, você mudou nossas vidas. Professor, não nos abandone. Mas seu Roberto não leu nenhuma. Havia parado de usar o telefone. Havia parado de checar o e-mail. Havia parado de existir para o mundo exterior. Trancou-se em seu quarto e decidiu que, se não podia ser o professor que havia sido, então não seria nada. Mateus, seu único filho, estava desesperado. Mateus tinha 35 anos. Era empresário de tecnologia. Tinha dinheiro, poder, conexões, mas nada disso servia para curar seu pai. Contratou os melhores neurologistas, contratou fisioterapeutas especializados, contratou psicólogos que tentaram convencer seu Roberto de que sua vida não havia terminado. Nada funcionou. Os neurologistas diziam que o prognóstico era bom, mas só se seu Roberto fizesse os exercícios. Os fisioterapeutas se frustravam porque o paciente se negava a cooperar. Os psicólogos diziam que ele estava sofrendo uma depressão severa e precisava de medicamentos. Mas seu Roberto rejeitava tudo. Não quero remédios, dizia. Não quero exercícios. Não quero que me olhem com lástima. Só quero que me deixem em paz. E Mateus, sem saber o que mais fazer, o deixou em paz e contratou enfermeiras para se assegurar de que comesse e tomasse seus medicamentos básicos. Contratou pessoal de limpeza para manter a casa. E visitava seu pai uma vez por semana, embora as visitas sempre terminassem em silêncio incômodo. Há 4 meses, uma das faxineiras renunciou. Disse que não podia trabalhar numa casa tão triste. E Mateus teve que procurar uma substituta. Foi assim que Fátima chegou. Se você acha que coincidências não existem, continue escutando. Porque o que aconteceu depois não pode ser casualidade. Fátima Torres tinha 44 anos. Trabalhava como faxineira desde os 18. Não tinha faculdade. Não tinha certificações. Não tinha nada que a fizesse especial no papel. Mas Fátima tinha algo que não se aprende em nenhuma escola. Tinha um coração que entendia a dor de perder a identidade.
porque sua irmã havia passado pela mesma coisa. Quando Fátima tinha 24 anos, sua irmã mais velha, Rosana, tinha 30. Rosana era linda. Tinha um namorado que a adorava. Estavam planejando se casar na primavera. E então, uma manhã, Rosana acordou com metade do rosto paralisado. Paralisia de Bell. A mesma doença que seu Roberto tinha agora. Os médicos disseram a mesma coisa que disseram a ele. É temporário, com exercícios. Você se recupera. Tenha paciência. Mas o namorado de Rosana não teve paciência. A viu com o rosto torto, babando, falando estranho. E algo nele mudou. Começou a visitá-la menos. Começou a dar desculpas. E 3 meses depois, a deixou. Não consigo, ele disse. Não consigo casar com alguém que se parece com isso. Sinto muito. Rosana implorou. SUPLICOU. Prometeu que ia melhorar, que os médicos diziam que a paralisia era temporária, que só precisava de paciência. Mas ele não quis escutar. Estou apaixonado pela mulher que você era, ele disse, não pela que você é agora. E se foi. Fátima estava ali quando aconteceu. Tinha 24 anos e não entendia como um homem podia dizer algo tão cruel. Não entendia como o amor podia desaparecer por algo tão superficial quanto um rosto torto. Mas o que mais a marcou foi o que aconteceu depois. Rosana deixou de sair de casa, deixou de ver as amigas, deixou de procurar trabalho, passava os dias trancada no quarto, olhando fotos antigas de quando era linda. A paralisia melhorou com o tempo. 80%, disseram os médicos. Apenas se notava se não a olhasse de perto. Mas o dano já estava feito. Não era o rosto dela que havia ficado paralisado. Era sua alma. Rosana nunca se recuperou. Não da paralisia, que eventualmente melhorou 80%. Se recuperou da rejeição, do abandono, de se sentir como um monstro. Tinha 30 anos quando isso aconteceu. Agora tinha 50 e nunca tinha se casado. Nunca tinha tido outro relacionamento. Vivia sozinha, trabalhava sozinha, morrendo sozinha. Cada dia um pouco mais. Fátima havia visto o que a rejeição e a vergonha podiam fazer a uma pessoa. Havia visto como sua irmã, uma mulher brilhante e linda, havia se tornado uma sombra. E havia jurado que nunca deixaria que alguém sofresse sozinho por algo que não escolheu, no primeiro dia de trabalho. Fátima chegou às 7 da manhã. A casa estava em silêncio. As enfermeiras lhe explicaram a situação. O seu Roberto não sai do quarto. Não quer ver ninguém. Deixe a comida na porta e não o incomode. Fátima assentiu e começou a limpar. Mas enquanto limpava, observava. Observava as fotos na parede. Um homem de pé, em frente a uma sala de aula, com os braços abertos como se estivesse declamando algo. Estudantes sentados, olhando-o com fascinação. Observava os livros nas estantes, poesia, romances, ensaios literários, uma coleção que havia tardado décadas para ser construída. Observava os diplomas emoldurados, professor do ano, 3 vezes, reconhecimento por excelência acadêmica, menções honrosas de faculdades. Este homem havia sido alguém importante, alguém que havia dedicado sua vida às palavras, às histórias, a acender a imaginação de outros, e agora estava trancado em um quarto, em silêncio, deixando-se morrer de vergonha. E então Fátima observou algo mais. Em um canto da sala, havia uma caixa velha. Estava coberta de pó, como se ninguém a tivesse tocado em anos. Fátima se aproximou. Abriu-a com cuidado. Dentro havia cartas,
Centenas de cartas, escritas à mão, em papel amarelento pelo tempo. Pegou uma e a abriu. Meu querido Roberto, dizia, já se passaram 2 semanas desde que você foi para a faculdade e já não sei como viver sem você. Conto os dias até que volte. Sua sempre, Helena. Eram cartas de amor. Cartas entre seu Roberto e sua esposa, Helena, a mãe de Mateus. Helena havia morrido há 15 anos. Câncer. Mas antes disso, antes de se casarem, haviam vivido 5 anos de namoro à distância. Ela em Belo Horizonte, ele em São Paulo. E durante esses 5 anos, haviam escrito cartas quase todos os dias. E Fátima pegou outra carta ao acaso. Esta era de seu Roberto para Helena. Minha querida Helena, dizia. Hoje dei uma aula sobre Drummond e tudo o que conseguia pensar era em você. O poeta fala de amor como se eu tivesse inventado. Mas eu sei que a verdadeira inventora foi você. Cada palavra que leio me recorda sua voz. Cada verso me recorda sua risada. Conte-me sobre seu dia. Conte-me tudo. Porque suas palavras são o ar que respiro. Seu sempre, Roberto. Fátima leu outra, e outra, e outra. Cada carta era uma obra de arte, poesia em prosa, amor destilado em palavras. Havia cartas alegres, cartas tristes, cartas cheias de planos para o futuro. Havia cartas escritas em dias de sol e cartas escritas em noites de chuva. E em todas, sem exceção, havia amor, um amor tão profundo que, 15 anos depois da morte de Helena, as cartas seguiam vibrando com vida. Fátima entendeu algo naquele momento. Seu Roberto não era só um professor. Era um poeta, um escritor, um homem que havia vivido e respirado palavras durante toda a sua vida. E agora, trancado em seu quarto, havia deixado de escrever, havia deixado de ler, havia deixado de falar, havia deixado de existir. Fátima fechou a caixa de cartas, mas não se esqueceu do que havia descoberto. Naquela noite, em sua casa, não conseguia dormir. Pensava em seu Roberto, pensava em sua irmã Rosana, pensava em como a vergonha podia destruir uma pessoa desde dentro. E então, teve uma ideia. Era uma ideia louca. Uma ideia que provavelmente não funcionaria, mas era uma ideia. Seu Roberto não fazia os exercícios faciais porque eram humilhantes, porque não tinham significado, porque eram mecânicos, frios, sem alma. Mas ler cartas, escrever cartas, isso era diferente. Isso era o que ele havia feito toda a sua vida. Isso era quem ele era. E cada vez que você lê uma carta em voz alta, você move os lábios, exercita os músculos da face, estimula os nervos. Era exatamente o que os médicos queriam, mas disfarçado de algo que seu Roberto amava. Fátima não sabia se funcionaria, não era médica, não era terapeuta, só era uma faxineira com uma coraçãoada, mas tinha que tentar. E entendeu algo profundo. Seu Roberto não era só um professor de letras, era um homem de letras, um homem que tinha vivido pelas palavras, para as palavras, através das palavras. E agora, trancado em seu quarto, não tinha palavras, apenas silêncio. Fátima guardou as cartas na caixa, mas não se esqueceu delas, porque algo dentro dela tinha começado a se formar. Uma ideia louca, talvez, mas uma ideia. Se este vídeo está te fazendo refletir, compartilhe. Às vezes, o algoritmo esconde as coisas que mais precisamos ver. Na segunda semana de trabalho, Fátima fez algo que não estava em seu contrato. Escreveu uma carta. Não era uma carta profissional,
Não era uma carta formal, era uma carta pessoal, escrita à mão, como as que ela escrevia para sua mãe toda semana, há 20 anos. Querido seu Roberto Albuquerque, começou. O senhor não me conhece. Sou a nova faxineira que limpa sua casa. Mas queria lhe contar algo. Minha irmã teve paralisia de Bell quando tinha 30 anos. O namorado a deixou porque não suportava como ela se via. Ela nunca se recuperou. Não da paralisia, da vergonha. Eu a vi murchar e não fiz nada. Era jovem e não sabia como ajudá-la, mas já não sou jovem. E já não quero ficar sem fazer nada. Não sei se o senhor vai ler isto. Não sei se lhe importa o que uma faxineira tem a dizer. Mas queria que soubesse que não está sozinho. Que alguém nesta casa entende o que é perder a face que o mundo conhecia. Com respeito, Fátima dobrou a carta, colocou em um envelope e deslizou por baixo da porta de seu Roberto. Depois, foi seguir limpando. Não esperava resposta. Não esperava nada. Só queria que ele soubesse que alguém o via, que alguém entendia. Passou um dia, 2 dias, uma semana. Nada. Fátima seguiu limpando. Seguiu observando. Seguiu esperando. E então, 8 dias depois, encontrou algo debaixo do seu avental. No armário onde guardava suas coisas. Um papel dobrado. Abriu. Havia só uma linha, escrita com letra trêmula, quase ilegível. Quem é você? Fátima sorriu. Era a primeira comunicação de seu Roberto com alguém em meses. E tinha escolhido se comunicar através de uma carta. Naquela noite, Fátima escreveu outra carta. Contou sua história. Contou sobre sua irmã. Contou sobre as cartas que escrevia à sua mãe toda semana, sem falta, há 20 anos. Contou sobre o que significavam as palavras para ela. E lhe fez uma pergunta. O senhor era professor de letras, verdade? Encontrei seus livros, seus diplomas, suas cartas de amor com Dona Helena. O que se sente perdendo as palavras? Deslizou a carta sob a porta. 3 dias depois, encontrou a resposta. Desta vez, eram 2 parágrafos. A letra seguia trêmula, mas era legível. Se sente como morrer, escreveu seu Roberto. As palavras eram minha vida, minha identidade. Sem elas, não sei quem sou. E então, uma pergunta. Por que te importa? Fátima leu essas 4 palavras uma e outra vez. Por que te importa? Era uma pergunta simples, mas continha toda a dor de um homem que tinha perdido a fé na humanidade. Um homem que já não entendia por que alguém se preocuparia com ele. Naquela noite, Fátima se sentou em sua pequena mesa de cozinha, sacou papel e caneta e começou a escrever a carta mais importante da sua vida. Não pensou nas palavras, só as deixou fluir, como um rio que tinha estado contido durante 20 anos e finalmente encontrava seu curso. Contou tudo. Contou sobre seu pai. Contou sobre a culpa que tinha carregado durante 2 décadas. Contou sobre as noites de insônia, perguntando-se o que teria acontecido se tivesse feito algo. Contou sobre a promessa que tinha feito a si mesma de não voltar a ficar sem agir. E contou por que lhe importava. Porque o Senhor não é um paciente para mim. Escreveu. O Senhor é uma pessoa. Uma pessoa que ama as palavras tanto quanto eu as amo. Uma pessoa que está sofrendo em silêncio enquanto o mundo segue girando. E eu não posso ver isso sem fazer algo. Não posso, porque uma vez não fiz nada. E meu pai morreu. Fátima respondeu naquela mesma noite. Porque eu vi minha irmã perder sua identidade. E não fiz nada. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. E assim começou. Uma correspondência diária. Cartas escritas à mão.
deslizadas sob a porta, perguntas e respostas, histórias e confissões. Fátima lhe contava sobre sua vida, sobre sua mãe idosa que vivia longe, numa cidadezinha do interior onde não havia internet nem bom sinal de telefone, sobre as cartas que lhe escrevia toda semana, sem falta, há 20 anos, sobre como cada carta era um ritual sagrado, sentar-se na mesa da cozinha, pegar papel e caneta e escrever tudo o que tinha acontecido na semana. Contava sobre como sua mãe guardava todas as cartas em uma caixa de madeira junto à sua cama, como as relia quando se sentia sozinha. Como lhe tinha dito uma vez, suas cartas são minha companhia quando as leio. É como se você estivesse aqui comigo. E contava sobre sua irmã Rosário, sobre a paralisia, sobre o namorado que a deixou, sobre os 20 anos de solidão que se seguiram. Seu Roberto começou a responder mais. No princípio, só umas linhas. Depois, parágrafos inteiros. Depois, páginas completas. Contava sobre Helena, sobre o dia que a conheceu na biblioteca, quando ela buscava um livro de poesia e ele lhe recomendou Neruda, sobre como ela tinha sorrido e dito: "Já li Neruda. Recomende algo que não conheça." E ele, nervoso como um adolescente, lhe tinha falado de um poeta mexicano obscuro que ninguém conhecia, e ela o tinha escutado fascinada. Contava sobre os 5 anos de cartas, sobre como esperava o correio cada dia como se fosse um presente de Natal, sobre como cada carta de Helena o fazia sentir vivo, presente, amado. Contava sobre o dia que ela morreu, sobre como segurou sua mão até o último momento, sobre como lhe leu seu poema favorito enquanto ela fechava os olhos para sempre. Contava sobre seus estudantes, sobre os momentos mágicos na sala de aula, sobre como se sentia quando um aluno entendia um poema pela primeira vez, sobre essa sensação de ver uma luz se acender nos olhos de alguém. E contava sobre a paralisia, sobre o dia que despertou e não reconheceu seu próprio rosto, sobre como se olhou no espelho e viu um monstro, sobre como os exercícios faciais o faziam sentir como um palhaço, como um inválido, como alguém que já não era ele mesmo. E Fátima escutava, lia, respondia, não como uma faxineira, como uma amiga, mas o que você está prestes a escutar é o que mudou tudo. Escute com atenção. 1 mês depois que começaram a se escrever, Fátima notou algo. Estava limpando o corredor perto do quarto de seu Roberto quando escutou um som, algo que não tinha escutado nunca. Uma voz se aproximou da porta, colocou o ouvido contra a madeira. Era seu Roberto. Estava lendo em voz alta. Estava lendo uma das cartas de Fátima. E embora sua voz soasse arrastada, embora as palavras saíssem meio tortas, ele estava lendo. Fátima ficou ali, escutando, com o coração acelerado, porque entendeu algo naquele momento. Algo que nenhum neurologista havia percebido. Seu Roberto não fazia os exercícios faciais porque eram humilhantes, porque eram mecânicos, porque não tinham sentido. Mas ler em voz alta, isso sim tinha sentido. Isso era o que ele havia feito a vida toda. Isso era quem ele era. E cada vez que lia uma carta, cada vez que movia os lábios para formar palavras, estava fazendo exatamente o que os médicos queriam. Estava exercitando os músculos de seu rosto, mas não sentia como exercício. Sentia como vida naquela noite. Fátima escreveu uma carta diferente. Seu Roberto, começou ela. Tenho um pedido um tanto estranho. Na próxima carta que eu escrever, o senhor poderia lê-la em voz alta? Não importa como soe. Só quero que a leia, como se estivesse lendo para mim.
Deslizou a carta por baixo da porta. No dia seguinte, escreveu outra carta, mas desta vez incluiu algo especial, um poema. Não era um poema famoso. Era um poema que ela havia encontrado em um dos livros de seu Roberto. Um que tinha marcas nas margens, como se ele o tivesse lido muitas vezes. E ao final da carta, escreveu: leia em voz alta. Para mim, por favor. Não sabia se funcionaria, não sabia se ele aceitaria. Mas 2 dias depois, algo incrível aconteceu. Fátima estava limpando a sala quando escutou a porta do quarto de seu Roberto se abrir. Se virou. Ali estava ele, de pé na soleira, com uma carta na mão. Era a primeira vez que saía de seu quarto em meses. Seu rosto seguia torcido. Seu olho esquerdo seguia meio fechado. Mas havia algo diferente nele. Tinha algo que parecia quase como dignidade. Você me pediu para ler em voz alta, disse ele. Sua voz soava arrastada, mas as palavras eram claras. Está bem, mas quero que escute. E então, parado ali, no corredor, com a cara torta e a voz quebrada, seu Roberto começou a ler. Leu o poema que Fátima lhe havia enviado. Leu devagar, com dificuldade, tropeçando em algumas palavras. Sua voz soava arrastada, como se as palavras tivessem que escalar uma montanha para sair de sua boca. Mas saíam. Cada palavra era uma vitória. Cada frase era um triunfo. Cada verso era um passo de volta a quem ele havia sido. Fátima o escutava com o coração na garganta. Não o interrompeu. Não o corrigiu. Não lhe disse nada. Apenas escutou. E quando seu Roberto chegou ao último verso, algo mudou em seu rosto. Não foi uma mudança dramática, não foi uma transformação mágica. Foi algo pequeno, sutil, quase imperceptível. Mas Fátima viu. Viu como os músculos de sua bochecha se moviam. Viu como a comissura de sua boca se curvava para cima. Viu como seus olhos, que haviam estado mortos durante 8 meses, começavam a brilhar. Seu Roberto estava tentando sorrir. Era um sorriso torto, um sorriso imperfeito. Metade de seu rosto não respondia, mas a outra metade, sim. E essa metade era suficiente. Quando terminou, fez algo que não havia feito em 8 meses. Sorriu. De verdade. Era um sorriso torto, um sorriso imperfeito. Mas era um sorriso. Fátima não conseguiu conter as lágrimas. Isso foi lindo, disse ela. Seu Roberto negou com a cabeça. Não, soou terrível. Minha voz já não é o que era. Mas Fátima não concordou. Sua voz é exatamente o que deve ser, disse. É a voz de um homem que está lutando para voltar. E isso é a coisa mais linda que eu já escutei. Seu Roberto a olhou por um longo momento. Então, algo mudou em seus olhos. Você tem outra carta para mim? Fátima sorriu. Sempre. E desde aquele dia, tudo mudou. No princípio, foi lento. Seu Roberto saía de seu quarto por alguns minutos, lia uma carta e voltava a se trancar. Mas a cada dia, os minutos se convertiam em mais minutos. E os mais minutos se convertiam em horas. Uma semana depois, seu Roberto começou a sentar-se na sala. Já não se escondia em seu quarto. Sentava-se no sofá onde costumava ler quando o nome da esposa vivia. O mesmo sofá onde ele havia lido seus primeiros poemas. Fátima lhe levava uma carta toda manhã. E toda manhã, seu Roberto a lia em voz alta. No princípio, só lia as cartas de Fátima. Mas um dia, pediu algo diferente. Traga-me as cartas de nome da esposa, disse. Fátima sentiu um nó na garganta. As cartas de nome da esposa haviam estado guardadas naquela caixa empoeirada durante 15 anos, desde que ela morreu. Seu Roberto não havia conseguido abri-la, mas agora queria abri-la. Queria lê-las.
Queria escutar a voz de sua esposa uma vez mais, ainda que fosse através de suas próprias palavras. Fátima lhe trouxe a caixa, a pôs na mesa frente a ele. Seu Roberto a abriu com mãos trêmulas, tomou a primeira carta, a olhou por um longo momento e começou a ler. Sua voz se quebrou várias vezes. As lágrimas corriam por suas bochechas, mas não parou. Leu carta após carta, revivendo os 5 anos de amor à distância que haviam construído seu casamento. Quando terminou, olhou para Fátima. Obrigado, disse, por me devolver nome da esposa, por me devolver a mim mesmo. Fátima apenas assentiu. Não necessitava palavras. O silêncio dizia tudo, desde aquele dia. Seu Roberto começou a ler as cartas de nome da esposa todos os dias, uma pela manhã, uma à noite, como se fossem orações, como se fossem medicina. E pouco a pouco, sua voz começou a melhorar. O fisioterapeuta notou primeiro. Vinha uma vez por semana para revisar o progresso de seu Roberto, e a cada semana se surpreendia mais. Os músculos de seu rosto estão respondendo melhor, disse a Mateus. Ele tem feito os exercícios? Mateus negou com a cabeça. Não que eu saiba, e ele sempre se recusa. O fisioterapeuta franziu a testa. Isso é estranho, porque algo está funcionando. Seus músculos faciais estão mais tonificados. Sua articulação melhorou significativamente. Mateus não entendia, mas decidiu investigar. E assim foi como descobriu o que Fátima havia estado fazendo. Não eram exercícios faciais tradicionais. Eram cartas, leituras em voz alta, poesia recitada em um corredor vazio. Cada vez que seu Roberto lia uma carta, ou estava exercitando os músculos de sua cara. Cada vez que pronunciava uma palavra, estava estimulando os nervos danificados. Cada vez que tentava sorrir ao final de um verso bonito, estava treinando seu cérebro a reconectar as vias neurológicas. Era terapia, mas disfarçada de amor. Sua voz seguia soando um pouco diferente. Suas palavras ainda saíam ligeiramente tortas. Mas a cada dia, um pouco menos, porque, sem se dar conta, estava fazendo exatamente o que os médicos queriam. Movia os músculos de seu rosto, estimulava os nervos, trabalhava os lábios, a língua, as bochechas, mas ele não sentia aquilo como terapia. Ele sentia como poesia. O fisioterapeuta, que vinha uma vez por semana, simplesmente não conseguia acreditar. O que está acontecendo? Perguntou ele a Mateus depois de uma sessão. Seu Roberto melhorou mais no último mês do que nos 8 meses anteriores. Que mudança é essa? Mateus não sabia o que responder, porque nem ele entendia. Até aquele sábado. O que você está prestes a ouvir é o momento que mudou tudo. Se você se identificou com esta história, toque no coraçãozinho aqui embaixo. Mateus decidiu visitar seu pai de surpresa. Já fazia semanas que não aparecia, porque suas reuniões de negócios o consumiam. Mas algo o impulsionou naquele dia, uma sensação de urgência que ele não conseguia explicar. Cancelou todos os seus compromissos, entrou no carro e dirigiu por 1 hora até a casa do pai. Durante o caminho, ele pensava em tudo que havia acontecido nos últimos meses. Pensava nos milhares de reais que havia gasto em tratamentos. Pensava nos especialistas que haviam fracassado. Pensava em seu pai, trancado naquele quarto, morrendo lentamente de vergonha. E pensava em Fátima, a faxineira que ele havia contratado, sem pensar 2 vezes. Uma mulher a mais, entre tantas que haviam passado por aquela casa. Uma mulher que ele mal havia notado. O que será que ela estava fazendo, que os doutores não conseguiam fazer? Chegou a casa às 3 da tarde
Entrou sem fazer barulho. Não queria interromper seu pai, se ele estivesse descansando. Então ouviu algo que o deixou paralisado. Uma voz, a voz de seu pai, lendo. Seguiu o som até a sala, e o que viu o fez cair de joelhos. Seu Roberto estava sentado em uma poltrona. Tinha um bilhete nas mãos e estava lendo em voz alta. Sua voz ainda soava diferente. Suas palavras ainda saíam um pouco travadas. Mas ele estava lendo com emoção, com vida, com o mesmo fogo, que Mateus se lembrava de quando era criança, e seu pai lhe lia contos antes de dormir, e em seu rosto havia lágrimas, mas também havia um sorriso. Sentada em frente a ele, ouvindo com atenção, estava Fátima, a faxineira que Mateus havia contratado para limpar. Mateus ficou parado na porta, sem conseguir se mover. Seu pai levantou os olhos, o viu, e seu sorriso se tornou maior. Filho, disse ele, venha, quero que você conheça alguém. Mateus caminhou até eles, como se estivesse em um sonho. Sentou-se no sofá, em frente ao seu pai. Esta é Fátima, disse seu Roberto. Ela me devolveu as palavras. Mateus olhou para Fátima. Olhou para ela de verdade. Talvez pela primeira vez. Viu uma mulher de 44 anos, com um avental florido e mãos calejadas. Uma mulher que não tinha diploma universitário, nem certificações médicas. Uma mulher que ele havia contratado para limpar o chão. E essa mulher havia conseguido o que os melhores neurologistas, fisioterapeutas e psicólogos não haviam conseguido. Havia devolvido seu pai à vida. Como? Perguntou Mateus. Sua voz embargou. Como você fez isso? Fátima baixou o olhar. Não foi nada especial. Só escrevi bilhetes para ele e pedi que ele lesse em voz alta. Mateus balançou a cabeça. Não, teve que ser algo mais. Eu gastei milhares de reais em tratamentos. Contratei os melhores especialistas e nada funcionou. Fátima olhou para ele diretamente, porque os especialistas viam um paciente, disse ela. Eu vi um homem de letras, um professor, um poeta, um homem que havia vivido pelas palavras e as havia perdido. Apontou para os bilhetes na mesa. Ele não precisava de exercícios faciais. Ele precisava voltar a ser quem era. Ele precisava ler. Ele precisava escrever. Ele precisava sentir que as palavras ainda pertenciam a ele. Mateus olhou para o pai. Seu Roberto assentiu. É verdade. Os exercícios me pareciam humilhantes. Mas ler poesia, isso nunca foi humilhante. Isso é quem eu sou. Mateus sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Durante 8 meses, ele havia tentado curar seu pai com dinheiro, com especialistas, com tratamentos. Mas o que seu pai precisava não se comprava, se escrevia. Naquela noite, Mateus não voltou para o seu apartamento. Ficou na casa do pai. E pela primeira vez em meses, jantaram juntos. Foi uma janta simples. Fátima havia preparado os ingredientes antes de ir embora, mas seu Roberto insistiu em cozinhar ele mesmo. Suas mãos tremiam enquanto cortava os legumes. Levou o dobro do tempo normal, mas não importava, porque ele estava cozinhando. Estava fazendo algo normal, algo que não fazia em 8 meses. Mateus o observava da porta da cozinha. Via seu pai se mover pelo espaço, como se estivesse reaprendendo a habitá-lo. Via como tocava as facas, as panelas, os ingredientes, com uma mistura de medo e determinação, e sentia as lágrimas correndo pelo rosto. Durante 8 meses, ele havia visto seu pai desaparecer. Havia visto o homem que o havia criado se transformar em uma sombra.
Havia gasto fortunas tentando trazê-lo de volta. E agora, graças a uma faxineira que escrevia bilhetes, seu pai estava cozinhando. Era um milagre pequeno, mas era um milagre. Seu Roberto cozinhou algo simples, mas cozinhou ele mesmo. E enquanto cozinhava, ele falava, contava histórias de sua juventude, histórias de sua esposa, Ana, histórias de seus alunos. Sua voz ainda soava diferente, mas agora, essa diferença não parecia uma deficiência, parecia uma marca de batalha, uma cicatriz de guerra, a prova de que havia lutado e havia sobrevivido. Depois do jantar, Fátima mostrou algo a eles. Ela havia guardado todos os bilhetes, os dela e os de seu Roberto. Mais de 200 bilhetes em 4 meses. Seu Roberto os olhou com olhos brilhantes. É um livro, disse ele, sem perceber. Escrevemos um livro. E então, teve uma ideia. Uma semana depois, seu Roberto gravou seu primeiro vídeo. Estava sentado em seu escritório, com uma câmera em frente a ele. Seu rosto ainda estava parcialmente paralisado. Sua voz ainda soava arrastada. Mas ele começou a ler. Leu um poema de Carlos Drummond de Andrade. Depois, um de Vinícius de Moraes. Depois, um próprio. Um que havia escrito durante os anos de cartas com Ana. Mateus subiu o vídeo para o YouTube. Não esperavam nada. Era só um experimento. Uma forma de seu Roberto poder compartilhar seu amor pela literatura com o mundo, mesmo que já não pudesse mais ficar em pé, em frente a uma sala de aula. Escolheram um título simples. Um professor com paralisia de Bell lê poesia. Não havia produção profissional. Não havia edição elaborada. Era só seu Roberto sentado em seu escritório, com uma câmera apontando para ele, lendo poemas com sua voz travada. Mateus o subiu às 10 da noite. Pensou que talvez conseguissem umas poucas visualizações. Talvez alguns dos antigos alunos de seu pai o vissem e deixassem um comentário amável. Foi dormir sem checar as estatísticas. Na manhã seguinte, quando acordou e abriu o celular, não podia acreditar no que estava vendo. O vídeo tinha 50 visualizações e a contagem continuava subindo. Mateus pensou que havia um engano. Revisou de novo. Não havia engano nenhum. O vídeo tinha viralizado. Não porque a leitura fosse perfeita. Muito pelo contrário. As pessoas conseguiam ver o rosto torto. Conseguiam ouvir a voz arrastada. Mas também conseguiam ver algo mais. Conseguiam ver um homem que não desistia. Um homem que amava as palavras tanto que as dizia, mesmo que seu corpo não cooperasse. Os comentários começaram a chegar. Estou chorando, escreveu alguém. Minha mãe teve um AVC e parou de falar por vergonha. Vou mostrar este vídeo para ela. Outro escreveu. Sou professor e tive paralisia de Bell há 2 anos. Deixei de dar aulas. Mas o Senhor me deu coragem. Vou voltar para a sala de aula. E outro. As palavras são mais fortes que o corpo. Obrigado por me lembrar disso. Seu Roberto Albuquerque leu cada comentário. E cada um lhe deu mais força. Gravou outro vídeo. E outro. E outro. A cada semana. Um novo poema. Uma nova leitura. Uma nova prova de que a voz humana é mais do que cordas vocais e músculos faciais. Os vídeos eram imperfeitos. A voz de seu Roberto continuava soando diferente. Seu rosto continuava torto. Às vezes babava. Às vezes tropeçava em uma palavra. Mas era exatamente isso que os tornava tão poderosos. Porque as pessoas não viam perfeição. Viam humanidade. Viam um homem lutando contra o próprio corpo para fazer o que amava. Viam coragem, vulnerabilidade, autenticidade. E isso
ressoava. Professores aposentados lhe escreviam dizendo que seus vídeos lhes haviam dado coragem para voltar a dar aulas. Pacientes com paralisia de Bell lhe escreviam dizendo que não sentiam mais vergonha. Estudantes do mundo todo lhe pediam conselhos sobre poesia, sobre literatura, sobre a vida. Seu Roberto respondia a todos. Cada mensagem, cada comentário, cada bilhete virtual, porque agora entendia que sua missão não havia terminado. Só havia mudado de forma. Já não ensinava em uma sala de aula, ensinava no mundo inteiro. 6 meses depois, seu canal tinha 0 inscritos e continuava crescendo. E seu Roberto havia voltado a ensinar, não em uma sala de aula tradicional. Agora ensinava online. Tinha estudantes do mundo todo. Pessoas que queriam aprender literatura de um homem que havia perdido metade do rosto e havia ganho o dobro de alma. Sua paralisia nunca desapareceu completamente. Ainda tinha o rosto ligeiramente torto. Ainda babava às vezes. Ainda tinha dias ruins, mas já não se importava, porque havia entendido algo que os médicos não podiam ensiná-lo. Ele não era seu rosto. Ele era suas palavras, e as palavras seguiam intactas. Se esta história tocou você de alguma forma, te convido a fazer algo. Não por mim, por você. Pense naquela pessoa que perdeu sua identidade. E se pergunte que pequeno gesto você poderia fazer para ajudá-la a voltar. Há algo mais que você precisa saber. Um dia, 3 meses depois que seu Roberto começou seu canal no YouTube, recebeu uma mensagem especial. Era de uma mulher chamada Rosário. Professor Albuquerque, escreveu. Sou irmã de Fátima. Tenho 50 anos. Há 20 anos, tive paralisia de Bell. Meu namorado me deixou e nunca me recuperei. Não da paralisia, da rejeição, da vergonha. Mas ontem vi um de seus vídeos e chorei durante 1 hora. Não porque sentia pena de mim, porque me deu esperança. O senhor tem o rosto torto e continua lendo poesia. O senhor tem a voz arrastada e continua ensinando. O senhor perdeu metade do seu rosto e ganhou o dobro de coragem. Obrigada. Obrigada por me mostrar que a vergonha não precisa vencer. Seu Roberto leu a mensagem com lágrimas nos olhos. Por vários minutos, não conseguiu fazer nada. Apenas ficou ali, frente à tela, lendo aquelas palavras uma e outra vez. Obrigada por me mostrar que a vergonha não precisa vencer. Essas palavras o atingiram com uma força que não esperava, porque ele havia sentido exatamente o mesmo. Ele havia deixado que a vergonha vencesse durante 8 meses, e se não fosse por Fátima, provavelmente continuaria trancado em seu quarto, morrendo lentamente. Mas agora, graças a uns bilhetes escritos à mão, estava vivo, estava ensinando, estava ajudando outros a encontrar sua voz. E a irmã de Fátima, uma mulher que havia passado 20 anos escondida, finalmente estava encontrando a sua. As palavras têm poder, mas só quando as usamos. Seu Roberto se levantou de sua escrivaninha, caminhou pela casa até encontrar Fátima. Sua irmã me escreveu, disse. Fátima assentiu. Eu sei. Ela me ligou ontem à noite, chorando, mas de alegria. Seu Roberto a olhou por um longo momento. Obrigado, disse. Não só pelos bilhetes, não só por me devolver as palavras. Obrigado por ver em mim o que eu não conseguia ver. Fátima sorriu. É o que fazemos as pessoas que escrevem bilhetes. Vemos o que outros não conseguem ver e colocamos em palavras. Seu Roberto assentiu. E então disse algo que Fátima nunca esqueceria. As palavras me devolveram o rosto,
Mas você me devolveu a alma, e essa é a verdade. Às vezes, a terapia mais poderosa não vem de um médico, não vem de um especialista, não vem de alguém com título e certificações. Vem de alguém que entende, alguém que vê além do corpo, alguém que toca a alma. Fátima não era neurologista, não era fisioterapeuta, não era psicóloga. Era uma mulher que escrevia bilhetes, que havia visto sua irmã se destruir pela vergonha, que havia jurado não deixar que acontecesse com mais ninguém. E cumpriu seu juramento, com papel, com tinta, com palavras escritas à mão em um mundo de mensagens instantâneas. Mateus mudou sua vida depois disso. Criou uma fundação em nome de Fátima. A Fundação Palavras que Curam financia terapia de escrita para pessoas com doenças que afetam a fala e a expressão. Contrataram Fátima como coordenadora. Já não limpa casas. Agora treina outras pessoas a fazer o que ela fez. A conectar com pacientes através de bilhetes. A devolver-lhes a identidade que a doença lhes roubou. O primeiro paciente da fundação foi um pianista de 42 anos que havia sofrido um derrame. Não conseguia mover a mão direita. Os médicos diziam que nunca mais voltaria a tocar. Mas Fátima viu algo nele. Viu que o piano não era só seu trabalho. Era sua identidade. Era quem ele era. Assim, escreveu-lhe bilhetes sobre música. Pediu-lhe que lhe explicasse por escrito como se tocava uma peça. Pediu-lhe que descrevesse o som de cada nota, o sentimento de cada acorde. E o pianista começou a escrever. E enquanto escrevia, seus dedos começaram a se mover. Pouco a pouco, tecla por tecla. 6 meses depois, deu seu primeiro concerto pós-derrame. Tocou com uma só mão, mas tocou. Esse foi o primeiro sucesso da fundação, mas não foi o último. Agora tem mais de 200 pacientes, pessoas com afasia, que estão reaprendendo a falar através de bilhetes. Pessoas com Parkinson, que encontram estabilidade no ato de escrever. Pessoas com depressão que descobrem que ainda têm algo a dizer. E tudo começou com uma faxineira que decidiu escrever uma carta. Seu Roberto Albuquerque continua ensinando. Seu canal no YouTube agora tem mais de 100 mil inscritos. Ele recebe centenas de mensagens a cada semana, de pessoas que encontraram esperança em sua voz um pouco travada. E Fátima continua escrevendo cartas. A cada semana, ela escreve para sua mãe. A senhora já tem 84 anos. Mas continua esperando a carta de sábado, como uma menina esperando presentes de Natal. A cada semana, ela escreve para seu Roberto. Embora agora se vejam todos os dias na fundação, embora falem por telefone constantemente, a carta semanal continua sendo sagrada. É o ritual deles, a forma de manter viva a conexão que salvou ambos. E a cada semana, ela escreve para sua irmã, Rose. A mesma Rose, que passou 20 anos escondida do mundo. A mesma Rose, que nunca se recuperou do abandono do namorado. Mas algo mudou em Rose. Depois de ver os vídeos de seu Roberto, algo dentro dela despertou. Se um homem de 58 anos com o rosto paralisado podia se colocar diante de uma câmera e ler poesia, ela podia sair de casa. Agora, Rose trabalha como voluntária na fundação, onde ajuda outros pacientes com paralisia de Bell. Conta a sua história, mostra que a vida não termina quando o seu rosto muda. E pela primeira vez em 20 anos, Rose sorri. Não um sorriso perfeito. Ainda tem um pouco de assimetria no rosto, mas sorri, porque finalmente entendeu o que Fátima e seu Roberto lhe ensinaram. Não somos nossos rostos, somos nossas almas.
Porque as cartas não são apenas palavras no papel. São pontes, são conexões, são lembretes de que não estamos sozinhos. E em um mundo onde tudo é instantâneo, onde tudo é digital, onde tudo é efêmero, uma carta escrita à mão é um ato de amor, um ato de paciência, um ato de fé, um ato que pode salvar uma vida. Esta é a história de seu Roberto Albuquerque, um professor de letras que perdeu seu rosto, mas não sua essência. Um homem que ensinou durante 30 anos e pensou que nunca mais voltaria a ensinar. Um homem que estava morrendo de vergonha, até que uma faxineira o lembrou de que era mais que sua cara. Esta é a história de Fátima, uma mulher que não tinha estudos universitários, nem certificações médicas, uma mulher que limpava casas para viver, uma mulher que carregava a culpa de não ter salvado sua irmã e decidiu que não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Esta é a história das palavras, do seu poder para nos destruir quando nos faltam, do seu poder para nos curar quando as encontramos de novo, de como uma carta escrita à mão pode fazer o que milhares de reais em tratamentos não conseguem. E esta é a história de todos nós, porque todos temos algo que nos define, algo que somos além do nosso corpo, algo que nenhuma doença pode nos tirar, se encontrarmos a forma de expressá-lo. E se você está escutando isso, quero que se faça uma pergunta. Há alguém em sua vida que perdeu sua identidade? Há alguém que está se escondendo do mundo? Há alguém que precisa que o lembrem de quem era? Você não precisa ser médico. Você não precisa ser terapeuta. Você não precisa ter respostas. Só precisa ver essa pessoa, realmente vê-la, e dizer, com palavras ou com ações, que sua identidade não depende do seu corpo, que é mais que sua doença, mais que sua aparência, mais que o espelho reflete, porque todos somos mais do que se vê. E às vezes, a única coisa que precisamos é alguém que nos lembre disso. Pense nisso e depois, haja. Você não tem que escrever uma carta. Pode ser uma ligação, pode ser uma visita, pode ser simplesmente sentar junto a alguém e escutar. O importante não é o método, o importante é a intenção. A intenção de ver alguém, realmente vê-lo, não sua doença, não sua incapacidade, não o que perdeu, mas sim quem é, quem foi, quem pode voltar a ser, porque todos merecemos que alguém nos veja. E todos temos o poder de ver alguém mais. Em algum lugar, agora mesmo, há uma alma esperando que alguém a veja. Há um professor que deixou de ensinar porque acredita que sua voz já não vale a pena. Há um artista que deixou de pintar porque suas mãos já não funcionam como antes. Há uma mãe que deixou de sorrir porque já não reconhece o próprio rosto. Há milhares de pessoas se escondendo do mundo porque a doença lhes roubou algo que acreditavam essencial. Mas a doença mente, porque o essencial nunca se perde, só se esconde. E às vezes, só precisa que alguém o busque. Esse alguém poderia ser você. Obrigado por escutar esta história até o final. Eu sei que foi longa. Eu sei que te pedi muitos minutos da sua vida. Mas se você chegou até aqui, é porque algo desta história te tocou. Talvez te recordou alguém que você conhece. Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Alguém que está lutando contra algo que lhe roubou parte de sua identidade. Talvez te recordou a você mesmo. Talvez você também esteja escondendo algo. Talvez você também sinta que perdeu uma parte de quem era. Ou talvez simplesmente te comoveu ver que ainda existem pessoas como Fátima. Pessoas que trabalham em silêncio, sem esperar reconhecimento, sem pedir nada em troca.
Pessoas que veem o que outros não podem ver e agem quando outros ficam paralisados. Seja qual for a razão, quero que saiba algo. Esta história é real, não nos detalhes específicos, mas sim em sua essência. Há milhares de Fátimas no mundo. Há milhares de seus Robertos. Há milhares de histórias de cura que nunca se contam, porque acontecem em silêncio, entre pessoas que o mundo não nota. E há uma história esperando para ser escrita. Uma história onde você é o protagonista. Uma história onde você é a pessoa que vê, que age, que cura. Deixe um comentário. Conte-me sobre essa pessoa que precisa que alguém lhe devolva as palavras. Conte-me sobre esse pai que deixou de falar, essa mãe que deixou de sorrir, esse irmão que deixou de sair, esse amigo que se escondeu do mundo. Conte-me, porque cada história importa, cada pessoa importa, e cada palavra de alento pode ser o começo de um milagre. E se você conhece alguém que está lutando com sua identidade, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, as histórias que escutamos nos dão a coragem para fazer o que devemos fazer. Esta foi a história de Fátima Torres, uma mulher que limpava casas, que escrevia cartas à sua mãe a cada semana, que carregou a culpa de não ter salvado seu pai durante 20 anos. Uma mulher que viu um professor morrer de vergonha e decidiu que não ia ficar sem fazer nada. Uma mulher que não tinha diploma nem certificado nenhum, apenas papel, caneta e um coração que compreendia a dor. E foi com isso que salvou uma vida. Uma vida que os melhores médicos não conseguiram salvar. Uma vida que os tratamentos mais caros não puderam recuperar. Uma vida que todos já tinham dado por perdida. Mas Fátima não desistiu. E as palavras venceram. As palavras curam. Não se esqueça disso. Nunca se esqueça. E da próxima vez que você vir alguém se escondendo do mundo, lembre-se desta história. Lembre-se que por trás de cada rosto paralisado, existe um poeta esperando para falar. Lembre-se que por trás de cada voz arrastada, existe uma melodia esperando para soar. Lembre-se que por trás de cada pessoa que perdeu a esperança, existe um ser humano esperando para ser visto. E lembre-se que você tem o poder de ver, um bilhete de cada vez, uma palavra de cada vez, um olhar de cada vez. Não importa se a sua letra é feia, não importa se você não sabe o que dizer, não importa se você acha que as suas palavras não são suficientes, o que importa é que você escreva, que você fale, que você se conecte, porque em algum lugar existe alguém esperando para te escutar. E suas palavras podem ser exatamente o que essa pessoa precisa. As palavras curam. Nunca se esqueça.